Olá, aluno, aluna da Católica EAD, é muito bom ter você aqui comigo para refletirmos acerca da história da filosofia medieval, especialmente nesse momento aí, século 8, 9, 10 até o final da Idade Média. E três contribuições são muito importantes nesse período da história. Nós temos a filosofia entre os islâmicos e judeus, a filosofia de Tomás de Aquino e temos também a contribuição da filosofia de Bizâncio, né, lá de Constantinopla, porque eles tiveram uma contribuição muito importante nessa necessidade, nessa busca do renascimento. Né? A influência política e a maneira como eles foram conduzindo a própria filosofia no mundo bizantino trouxe também um impacto sobre o mundo ocidental, sobre o Ocidente, e, sobretudo, nessa busca do renascimento no final da Idade Média ali. Nós não vamos dar tanta ênfase assim à filosofia no mundo bizantino, mas a ênfase maior dessa nossa aula de hoje está na filosofia entre os islâmicos, judeus e Tomás de Aquino. Tá certo? Bem, não é o objetivo deste vídeo fazer uma explanação exaustiva de todos os conceitos, mas apresentar chaves de leitura para a compreensão dos nossos conteúdos. Acompanha comigo, veja esse mapa tão importante para compreender como que a filosofia grega se espalhou por todo o mundo antigo. Essa aí é uma representação da expansão dos gregos e eles saem da filosofia clássica e acabam se expandindo, e ao se expandir, existe uma série de processos de hibridização cultural, alguns chamam de fusão cultural, não sei se esse termo é o melhor a ser aplicado. O fato é que os gregos, a partir do século IV, eles não exerciam somente o domínio militar, eles também exerciam o domínio econômico e cultural. O ensino da filosofia grega aos pensadores, às lideranças dos outros povos, era uma prática muito comum. E vale ressaltar que essa expansão chegou inclusive à Pérsia, chegou próximo à Índia, quando Alexandre foi meio que barrado, né? Mas é interessante percebermos que Alexandre era discípulo de Aristóteles e a ênfase nos textos de Aristóteles para o Oriente foi muito forte, muito presente. Ok? Vamos seguindo então aqui para entendermos que, além dessa expansão dos gregos para o mundo antigo, nós temos também, durante o período cristão, da institucionalização dos cristãos, ali após o Concílio de Nicéia, quando a igreja cristã faz uma aliança com o Estado romano. Essa aliança, ela acaba mudando muito a maneira como a igreja cristã tratava com a diversidade das ideias. Antes da institucionalização da igreja, com Constantino, nós temos uma igreja mais plural, uma igreja que tem uma certa permissibilidade com interpretações diferentes. Cada patriarcado ali, cada região, Antioquia, o norte da África, a região da Ásia Menor, os teólogos dessas regiões distintas acabavam se apropriando da influência da filosofia que estava ao seu redor para tentar dar explicações, para tentar dar razão à sua fé diante das acusações que os cristãos recebiam da sociedade ao seu redor. Era muita pressão, muita perseguição sobre os cristãos. Eles precisavam defender a sua fé. E cada região dessa, onde os cristãos estavam, porque o cristianismo se espalhou por todo lado, essas regiões do Império Romano os cristãos assumiam uma certa filosofia, uma certa argumentação para tentar dialogar e fazer defesa da sua fé e interpretar a própria fé cristã à luz desses princípios filosóficos. Só que quando a igreja se institucionaliza, no século IV, a noção de unicidade, a noção também de um padrão teológico, porque era assim que o império trabalhava. Então, essa igreja imperial agora ela começa a buscar a uniformização da sua doutrina, a dizer, olha, isso é doutrina ortodoxa da igreja, isso aqui não é doutrina ortodoxa. E
essa diferenciação dos teólogos que estavam corretos e incorretos também vai provocar uma certa diáspora dos filósofos considerados hereges. Então, as doutrinas filosóficas e teológicas cristãs que estavam fora do padrão estabelecido pela Igreja oficial começaram a ser repelidas e, com isso, muitos desses teólogos, que também eram filósofos arianos, nestorianos, jacobitas, eles começaram a migrar para outros locais, especialmente para a Pérsia. Muitos foram residir em Bagdá, começaram a traduzir livros ali, começaram a levar a filosofia grega, que estava também de posse deles, para esses locais e começaram a influenciar, impactar decisivamente os islâmicos e os judeus. Por quê? É interessante isso. O cristianismo, depois de um tempo, ele começou a reagir de modo duro com o judaísmo. Enquanto isso, o islamismo não tinha mais permissão, tinha mais tolerância com os próprios judeus na comunidade islâmica. E eles pertenciam ali a grupos de filósofos, estudiosos também, colhendo da contribuição dos filósofos gregos que os textos estavam sendo traduzidos, e aí você tem um impacto muito grande da filosofia grega em todo o mundo antigo. E aí, vale ressaltar o seguinte, então, que a ênfase maior, eles conheciam os textos de Platão, eles tinham uma influência muito forte do neoplatonismo, mas entre os islâmicos e judeus, a filosofia aristotélica acaba sendo absorvida, acaba sendo assimilada de modo muito mais pungente, muito mais forte do que o que da época de Santo Agostinho, por exemplo, entre os cristãos no Ocidente. Ok? Santo Agostinho abraçou mais o neoplatonismo, como vocês já viram isso, e enquanto que os islâmicos e judeus começam a abraçar o aristotelismo. E a reação da ortodoxia islâmica nem sempre foi uma reação muito boa, vale ressaltar isso. Ok? Não podemos ficar... Muitos autores não acabam não dando ênfase nisso, mas a reação da ortodoxia dessas religiões, seja cristãs, seja islâmica ou do próprio judaísmo, elas reagiam de modo muito duro quando as filosofias, quando os postulados filosóficos apresentados por aqueles autores iam contra bases da sua fé. Isso é muito importante. Prova disso é a queima. Você pode ver agora uma tela que retrata isso, a queima da Biblioteca de Alexandria sob o domínio islâmico em 624 d.C. Havia uma preocupação. Ora, se os escritos estavam de acordo com o Alcorão, então não precisamos dele. O Alcorão é suficiente. E se eles estão indo contra o Alcorão, diziam os pensadores mais rigorosos da época, né? Se eles estão indo contra o Alcorão, então é melhor queimá-los. E aí eles utilizavam esses textos, inclusive, para aquecer fornalhas utilizadas no dia a dia, saunas. Foi um negócio assim bem complicado. A queima da Biblioteca de Alexandria provavelmente representa uma das maiores perdas, se não a maior perda para a história da civilização mundial, de civilização humana, pensando lá no mundo antigo. E é uma coisa que a religião sempre deve ser, digamos, desafiada pelos próprios religiosos, pelas próprias lideranças religiosas, a olhar para a filosofia de modo diferente, dando um pouco mais de liberdade. Mas é difícil, isso não é tão simples assim, porque existem de fato os questionamentos da filosofia que ameaçam, de certo modo, as verdades da fé. Outros não. Bem, mas vamos seguir aí a nossa aula. Al-Kindi é um dos primeiros, alguns consideram realmente o primeiro filósofo islâmico. Ele estudou em Bagdá, sofreu uma influência muito forte de Aristóteles, ele era considerado um filósofo peripatético tardio, e além de filósofo, ele era cientista, astrólogo, químico, matemático e médico. Por que eu fiz questão de destacar isso? Porque, veja, a filosofia naquele momento, ela não é o que ela é hoje. Muitos hoje tratam a filosofia no seu quadrado, limitado, como área de conhecimento restrita. Alguns a consideram somente uma história do pensamento da humanidade, e não é bem assim.
Os principais argumentos filosóficos, as premissas estabelecidas pela filosofia eram utilizadas como critério lógico para julgar a verdade, para interpretar o mundo natural. É por isso que os cientistas precisavam dos conceitos filosóficos para poder analisar os astros, para poder analisar a natureza, para poder compreender melhor a própria natureza. Ok? Importante isso. A filosofia naquele momento era um crivo metodológico, é como se fosse hoje uma metodologia do trabalho científico. Era a filosofia da época, ela era critério de verdade, de verificação, de análise da realidade, do mundo natural, do mundo que nos cerca, e tudo dependia da base filosófica, dos conceitos, das premissas utilizadas por cada cientista, por cada médico da época. Por isso que é importante entendermos isso. Eles precisavam da filosofia para explicar o mundo. Al-Kindi foi um dos primeiros a fazer isso no Islã, e ele entendia que não há uma contradição entre a concepção filosófica de Deus e a mensagem corâmica. Olha, isso é uma coisa muito interessante, porque ele faz esse trabalho de aproximar a filosofia aristotélica de um conceito monoteísta de Deus. Monoteísta de Deus. Lembrando que os gregos lá, eles eram politeístas, ok? E nós temos agora uma realidade de monoteísmo. E eles estão traduzindo aquela filosofia de um contexto politeísta para esse contexto monoteísta, e Al-Kindi é um dos primeiros a fazer isso. Ele entendia que a filosofia era um caminho que nos aproxima de Deus. Isso é muito interessante porque em outros locais, sobretudo sob a égide do neoplatonismo, nós temos um receio à filosofia, à razão, e a gente vai tocar mais nesse assunto daqui a pouco. Outro autor interessante é Al-Farabi. Al-Farabi, no século IX para o século X, morreu em 950 depois de Cristo. Ele tinha uma origem turca, tá? Ou persa, aí há uma certa dúvida dos historiadores. Ele estudou em Bagdá e Harran, né? Foi o local onde ele realmente se aprofundou estudando a filosofia aristotélica também. É interessante que esses filósofos começam a aproveitar aquilo que o outro já pesquisou, havia um certo intercâmbio, né? Não havia tanta facilidade como hoje com relação à informação, acesso à informação, mas eles dialogavam, essas escolas de pensadores dialogavam profundamente umas com as outras. Ele também era estudioso de química, física, ciências naturais, ética, ciência política e filosofia da religião. Olha só, mais um autor desses que o seu pensamento abarca um conjunto, um sistema maior de verdades, de conhecimentos, e não somente algo restrito. Al-Farabi, também chamado por alguns só de Farabi, ele acreditava na contingência de todas as coisas. Ele observava os fenômenos e, ao observar, ele percebia que todas as coisas eram contingentes, passageiras, finitas, e ele tentava compreender como que essas coisas foram criadas a partir daquele ser que é infinito. Ele estabelece a diferença entre a essência universal e a existência singular desses entes, essa existência que é finita. E ele vai, um dos primeiros a se apropriar desse conceito de intelecto agente. Ele se apropria desse conceito e ele afirma que é Deus quem promove, é Deus, esse intelecto agente vem do próprio Deus, e ele, no processo de criação, então ele acaba conciliando a teologia da criação islâmica com alguns pressupostos filosóficos aristotélicos. Isso vai acontecer também com os outros autores, com os outros teólogos / filósofos dessa época. Ele também acredita no conceito de iluminação. Iluminação como uma dádiva. O intelecto agente é aquele que ilumina o entendimento humano para compreender os mistérios de Deus. Isso já está presente no conceito de Al-Farabi, vai ser apropriado, vai ser encorpado na filosofia dos próximos autores. Bem, nós temos também no mundo islâmico Ibn Sina, ou chamado de Avicena. Muito interessante, o trabalho dele foi um dos primeiros filósofos a ter uma repercussão muito grande, e depois dele vem outro filósofo que também tem um impacto diferenciado na cultura da época, não só entre os islâmicos.
Ele foi chamado Avicena, ou Ibn Sina, de o terceiro Aristóteles. Viveu em Ramadã, na Pérsia, era filósofo e médico. É lindo o trabalho que ele desenvolve, e a ênfase dele, a preocupação maior estava na metafísica. Ele tentava compreender o ente no tocante ao seu ser. Ele precisava compreender isso para dar desdobramento às suas pesquisas enquanto médico. E aí, quem tiver alguma curiosidade de conhecer um pouco mais de Ibn Sina, eu recomendo esse filme que aparece para você aí, uma foto do filme O Físico. Muito lindo esse filme, retrata um pouco a história de um jovem que estava no Ocidente, teve um trauma de infância, não vou fazer spoiler, né? Teve um trauma de infância e ele procura respostas, e não respostas no dogma da religião, mas numa busca sincera da ciência como instrumento de cura. E ele vai encontrar um filósofo que era médico islâmico, Ibn Sina. Recomendaram, olha, essa resposta talvez, essas respostas que você quer, elas vão estar lá com esse filósofo lá no Oriente, vá atrás dele. E ele procura Ibn Sina e desenvolve ali todo um aprendizado muito bonito. Vale a pena, se você não assistiu, assista. O Físico, dá para entender muito bem os conflitos entre religião e a busca da ciência ter mais liberdade nessa época. Já era uma polêmica muito grande. Bem, Ibn Sina, ele vai trazer para a gente uma contribuição que eu quero reforçar. Ele estabelece a diferença entre o ente necessário e o ente não necessário. O ente necessário é por si e a partir de si mesmo. O ente necessário, ele é ente e ser ao mesmo tempo. Ele é a própria essência e existência em si. O que isso significa? Que ele não precisa de uma fonte geradora, ele é a origem de tudo, ele é o primeiro motor de tudo. É dele que toda a vida emana, que todos os outros entes emanam. Não há uma necessidade, ele não precisa de outro ser para ser. Ele é em si, ele é por si, a partir de si próprio. E isso é muito interessante, porque a diferença radical entre a essência de Deus e a essência das criaturas de Deus. O ente não necessário somos nós. Nós poderíamos existir ou poderíamos não existir. E o universo não sofreria um impacto significativo com a nossa existência ou não existência. Tá certo? O ente, o não necessário, é aquele que tem a sua origem a partir do outro. Ele é contingente, ele é efêmero, ele tem uma série de limitações. São seres criados. E aí, veja como é interessante essa forma de classificar, de enquadrar Deus e criaturas a partir dessas categorias herdadas da filosofia de Aristóteles. Vale a pena nós entendermos bem isso, porque toda a construção, inclusive dos conceitos atuais, bem contemporâneos, sobre o que é espiritualidade e a origem da espiritualidade, por exemplo, quando muitas pessoas hoje discutem a relação entre espiritualidade e mundo do trabalho, espiritualidade e saúde, uma série de temas têm sido debatidos hoje e a origem da espiritualidade está muito relacionada a esse ser efêmero, contingente, esse ser carente de totalidade, carente de eternidade porque ele é finito. Então, essa contingência do ente não necessário é que traz a ele uma necessidade, algo intrínseco, de buscar aquele que é necessário. Os entes não necessários vivem, então, uma lacuna. Eles experimentam de uma lacuna, que é a busca, a carência, uma busca de transcendência que lhes é inerente, uma necessidade de buscar aquele que é necessário, que é pleno em si mesmo, porque nós não somos. Ok? Vamos seguindo aqui, porque Ibn Sina trata também a questão da criação. Ele fala do Deus que é uno, o Deus que é o ser. Ele vigora a plenitude do próprio ser. Por que vigora a plenitude do próprio ser? Porque para Ibn Sina, seguindo a filosofia de Aristóteles, ele acredita numa certa hierarquia, numa certa degradação ou degração. Há uma hierarquia, aquilo que é pleno em Deus, em nós,
Existe também como imagem e semelhança, mas não é em plenitude. É como que se as características de Deus estivessem em nós em menor grau. Em menor grau. Há um certo grau aí da presença das características divinas nas criaturas. Por isso que ele diz que Deus é a plenitude disso. A plenitude dessas coisas que são perfeitas, boas, agradáveis e tudo mais. Deus ama, de Deus emana o intelectus agens. Ele continua dando ênfase a esse intelecto agente, por meio do qual as coisas vêm existir. Tornam-se matéria. Guarda isso, porque no final da nossa aula nós temos uma curiosidade hoje e vocês vão curtir muito. Vamos fazer um exercício de reflexão teológico-filosófica aí que vocês vão gostar. E tem a ver com isso. Tem a ver com essa ideia de que Deus é aquele intelecto agente e que dele emana essa inteligência, esse intelecto agente que age e age de modo criador, age de modo que as outras coisas passam a existir. Existe um caráter transcendente e imanente na ação criadora de Deus. Ok, pessoal? Leia comigo esse texto. A forma ou essência, por um lado, é uma ideia na mente do ente necessário, Deus. Ele ali tem a sua subsistência originária. Por outro lado, ele se dá em cada coisa, como momento imanente e integrante de cada coisa, sendo aquilo que define o ser da coisa. A forma ou essência é, portanto, transcendente em Deus e imanente na coisa. Isso é muito interessante porque é uma tentativa de dar explicações filosóficas, conceituais, para esse ato criador. E a filosofia de Aristóteles com certeza contribuiu muito para essa explicação, para além da afirmação da fé, do dogma, né? Bem, outra coisa interessante também é a relação entre corpo e alma. O homem é um composto de matéria e forma, como todos os outros entes do mundo visível. O ser humano, eles têm essa percepção, né? Ele é matéria e é forma. A matéria é o corpo, a alma é a forma e atua como princípio de consumação do corpo. Veja, a matéria é o corpo, a alma é aquilo que atua como princípio de consumação, como princípio de dar forma. É como se fossem uma racionalidade, uma inteligência presente no corpo que toma a forma que lhe é estabelecida, a forma que lhe é devida. Né? Nós tomamos a forma, o nosso corpo se torna matéria da maneira que a forma lhe obriga a ser, que a alma lhe obriga a ser. É quase, se fosse falar de genética hoje, brincar um pouquinho de a alma é a inteligência contida no cromossomos, no genótipo, né? Enquanto que o corpo, a matéria, é o fenótipo. Podemos até fazer um diálogo, uma brincadeira um pouquinho disso. Olha que coisa interessante. Quebra do dualismo platônico. Ora, se eu coloco a alma como algo que está imbricada na própria matéria e como naturezas, como elementos que se constituem e um depende do outro para ser, nós quebramos o dualismo platônico, corpo e alma. Há uma outra percepção. Há uma percepção que essas coisas se integram, que elas estão articuladas. Uma unidade substancial do composto humano. E isso vem também de Aristóteles. O próximo filósofo é Averroes, ou como alguns também, se for seguir mais à risca a tradução lá do árabe, Averroes. Mas nós vamos trabalhar aqui com esse aportuguesamento mesmo, Averroes. Ele nasceu em Córdoba, Andaluzia, e nós temos uma coisa importante, porque quando os islâmicos invadiram a Península Ibérica ali, né, mouros, e eles invadiram a Península Ibérica, lá em Andaluzia, especialmente em Córdoba, era a base de um grande califado, né? E eles desenvolveram um pensamento, escolas filosóficas e aprofundaram ainda mais os estudos acerca de Aristóteles. E isso está totalmente relacionado à influência de Aristóteles no mundo cristão medieval. É a presença dos islâmicos aristotélicos na Península Ibérica. Eles foram freados ali pelos
se não me falha a memória, Império Romano-Germânico, eles foram freados pelos cristãos que provocaram se uniram e deram uma resistência, guerrearam e não permitiram que eles ultrapassassem a Espanha para tomar de uma vez a Europa Ocidental e impor o islamismo. Agora, não significa que não houve influência, pelo contrário, os textos de Aristóteles começaram a intercambiar e a passar para os filósofos cristãos também ali do período da escolástica, né? Ora, ele estudou direito, medicina e teologia. Averroes também era um filósofo que buscou mais exatidão dos ensinos de Aristóteles. E aí, olha que coisa interessante, nós já estamos no século XII. Já estamos no século XII e ele tem um desejo ali de retorno às origens. Ele quer ele queria estudar Aristóteles tirando muito das interferências, principalmente da interpretação neoplatônica de Aristóteles. Ele queria tirar um pouco. Vamos limpar os textos de Aristóteles dessas interpretações que podem nos confundir. Nós queremos realmente nos debruçar sobre a filosofia aristotélica e tirar dela o melhor conhecimento, evitando um pouco, questionando inclusive, muitas dessas interpretações que aconteceram no decorrer da história, mas que foram equivocadas. Precisamos realmente desse retorno às origens e mais, ele defendia a popularização dessas ideias. Gente, isso já eu posso dizer, um presságio das bases do Renascimento, ocidental, né? A busca do retorno às origens, a busca de popularização da filosofia e do conhecimento, uma pegada mais humanística. Então nós temos aqui já em Averroes algumas mensagens, alguma base filosófica que vai fundamentar lá na frente o que acontece entre os cristãos no Ocidente. Averroes também, ele trabalha a questão da causa primeira. Ele reconhece Deus como causa primeira. Só que ele entende que essa causa primeira é vista como parte da própria realidade do universo. Ele compreende que não é simplesmente, Deus não dá o start só. Ele não dá o start da criação. Ele dá um start e permanece junto, numa ação contínua. A criação como um processo eterno e necessário, desencadeado por um primeiro motor. Mais uma vez, Deus é compreendido nessa perspectiva, nessas categorias aristotélicas. Isso lembra um pouquinho aquilo que vai acontecer lá no século XVIII na ideia de Deus relojoeiro, ok? Uma ideia de Deus relojoeiro. Ainda não consigo atribuir essa ideia propriamente a Averroes, mas já é um pouquinho do que vai acontecer no deísmo lá no século XVIII, essa ideia de um Deus relojoeiro, que ele dá corda no universo, as suas leis estão para sempre contidas nesse universo, porque ele cria essas leis naturais, e depois ele dá o start e a criação segue. Mas lá, esse Deus relojoeiro, ele é muito, lá no deísmo, ele não dialoga, ele não tem relacionamento propriamente, ele se ausenta, enquanto que não podemos dizer que Averroes e outros autores medievais, baseados em Aristóteles, defendiam essa ideia de um Deus que dá corda e se ausenta e que não dialoga com a sua criação. Passando aqui, é importante que Averroes também ensina que a alma é imortal, embora não se possa provar isso pela razão. Muito legal isso. Veja como ele tem uma leveza, ele tem um caminho do meio, uma capacidade de não ficar nos extremos. Essa é uma atitude da filosofia aristotélica. Lembra que as virtudes estão na busca da via média, do caminho do meio e não dos extremos? Por que eu estou falando isso? Porque ele tem a capacidade de dizer, olha, nós não temos condições de provar racionalmente a imortalidade da alma. Mas ele acredita nessa imortalidade porque ele também é um grande estudioso das doutrinas do Corão. Então ele não abre mão da sua fé ao estudar, ao desenvolver também a sua filosofia. Mas ele tem uma sanidade, ele tem um discernimento muito interessante para aceitar que existem determinados postulados da fé que não são comprovados ou comprováveis pela razão humana, ao menos até aquele momento.
Ao menos até aquele momento, a base de conhecimento científico da época não sustentava essa ideia de que a alma é imortal. Vale a pena, porque isso já é uma coisa que vai influenciar lá na frente outros autores, inclusive o próprio Tomás de Aquino, sobre esse diálogo, essa conciliação entre fé e razão. Nós vamos falar mais sobre isso. Bem, posso dizer que o pensamento islâmico, esses autores que eu acabei de tratar, trazem uma síntese. Eu não tratei todos os temas abordados pelos autores, mas alguns que considerei mais relevantes para o momento. E como que eles impactam o pensamento filosófico judaico? Podemos dizer o seguinte: entre as posições fundamentais do pensamento judaico até a apresentação de Deus como ser pessoal, absoluto e transcendente, e do mundo como sua criação livre. O mundo está em face de Deus numa relação de pessoa para pessoa, ou seja, num autêntico encontro eu-tu. A dignidade do homem se apresenta especialmente pela vontade e pela sua liberdade. Gente, isso é uma coisa interessante, porque essa base do pensamento judaico, ela é diferente, porque em muitos momentos a filosofia e a própria teologia de alguns islâmicos, ela desconsiderava um pouco essa relação pessoal. Outros, não. Mas eles correram esse risco. Alguns foram acusados de serem panteístas, de certo modo. Agora, no caso do pensamento filosófico judaico, isso não acontece. Eles tentam se apropriar da filosofia aristotélica, mas nunca abrindo mão dessa ideia de um relacionamento pessoal do Criador com cada ente criado. Cada ente criado, especialmente o ser humano, com a sua capacidade de entendimento, de fé, capacidade simbólica. Mas nós temos aí uma relação pessoal, e isso é muito curioso de ser analisado. O principal, e aí eu vou me ater a esse filósofo judeu, é Maimônides. Maimônides viveu no século XII até início do século XIII ali, faleceu em 1204. Ele nasceu em Córdoba. Aristóteles era a sua referência. A principal obra dele é Guia dos Indecisos ou Perplexos. Isso é muito interessante. Muito interessante, no meio de tanto rigor religioso e de posturas mais fundamentalistas, religiosas, mais radicais, esses pensadores terem essas obras assim bem provocantes, né? Guia dos Indecisos e Perplexos. Ele aborda temas filosóficos e religiosos de modo integrado. Isso é importante, ele não separa as coisas. A causa primeira é vista como parte da própria realidade do universo. A criação é um processo eterno e necessário, desencadeado por um primeiro motor. É interessante isso, porque no cristianismo havia uma compreensão, de certo modo, que a criação era feita uma vez só. Ela criada uma vez só e depois ela se mantinha. Maimônides afirma: não se pode, pela filosofia, isto é, com demonstrações puramente racionais, demonstrar que o mundo seja eterno ou que seja criado continuamente. Ele reconhece, né? Assim como Averroes também reconheceu, ele também reconhece: olha, não tenho como provar mediante argumentos racionais. Entretanto, a criação, é por isso que a criação ela é objeto da fé. Nós precisamos compreender e aceitar a criação pela fé. Isso vale a pena e não depender da demonstração para isso. Olha, isso é uma questão muito importante porque, mesmo na Idade Moderna, depois de tanto debate entre criacionismo, será que Deus criou ou não criou? Posso provar cientificamente que Deus criou? Nessa época, eles tinham uma certa humildade em reconhecer: não temos condições de comprovar. Mas não significa que isso não é fato, não significa que isso não é uma verdade. Existe uma verdade da fé também. E a razão, por mais que ela seja, preste atenção nisso, a razão, por mais que ela seja necessária, importante, super relevante para a compreensão do mundo, ela não abarca a totalidade da verdade. Não há uma arrogância da razão enquanto dona
da verdade, como critério absoluto para dizer isso é verdade ou não é verdade. Tá certo? Eles se apropriam da razão, da filosofia, mas não colocam a filosofia e os argumentos racionais como único critério. E aí Maimônides diz o seguinte: a compreensão de Deus a partir do mundo criado é limitada, né? Pois entende Deus somente como causa do mundo, sem apreender a sua essência em si. Isso é muito bonito, essa humildade. Nas provas teológicas, hoje em dia, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas em muitas instituições religiosas que ainda tem aquela prova para os seus sacerdotes, né, eu estou falando do cristianismo em especial, existe uma pergunta sobre quem é Deus. É muito comum que os candidatos a exercer o pastorado, o sacerdócio, né, a se tornarem padres, esses candidatos respondam algumas perguntas. E é curioso quando, em alguns contextos, eles são perguntados quem é Deus? Antes de responder, é um rito isso, eles não podem dizer Deus é isso. Um espírito perfeitamente bom, ele é o ser, ele é o uno e tal. Não, antes de dizer o que ele é, o teólogo deve reconhecer que não tem condições de dizer o que ele é. É isso. Ele deve reconhecer, olha, sobre Deus nada podemos falar, sobre Deus não temos conceitos absolutos que podem abarcar a sua essência, porque como Deus ele está acima da nossa capacidade de compreensão racional, pelas categorias racionais. Entretanto, aquilo que está revelado dele na natureza, no mundo criado e nas escrituras, sobre isso nós podemos falar. Então, tudo que o teólogo, sob influência inclusive desse período aí da escolástica, tudo que os teólogos pretendiam dizer sobre Deus, havia antes um reconhecimento da nossa incapacidade de compreender Deus na essência. O que compreendíamos era a luz das escrituras e da própria revelação no mundo natural. Aqui, Maimônides continua dizendo o seguinte, que Deus ilumina o intelecto, que ele se comunica, que ele se revela. Isso é muito interessante, porque o intelecto agente, para Maimônides, ele dá ênfase nisso também, não é só algo que está presente na constituição, no processo criador dos seres, mas é uma ação do próprio Deus na mente, no intelecto humano, para que esse consiga alcançar, digamos, estágios, né, de maior compreensão do mundo, de maior compreensão da realidade espiritual, inclusive, ou da realidade natural. Algumas religiões hoje em dia chamam isso de ampliação do estado de consciência, né? Algumas religiões xamânicas utilizam esse termo, estou até me lembrando aqui, fazendo essa comparação. É como que o agir de Deus no intelecto humano desse a esse ser humano a capacidade de ir além, de intuir e de compreender coisas que antes ele não estava compreendendo. E aí é interessante porque razão e fé caminham juntas. Veja, quando eu percebo que o próprio Deus, que a própria divindade, ela se utiliza da razão, se utiliza do intelecto para se revelar, então o intelecto não é negativo, a razão não é negativa, é algo positivo, é construtivo. Não existe, na verdade, religião sem razão. Essa é uma frase muito forte, afirmada várias vezes no século XVIII por muitos teólogos. Para sintetizar, é interessante dizer que alguns pontos que representam a principal contribuição dos pensadores islâmicos e judeus para a filosofia de Tomás de Aquino. Esses pontos eu não vou enfatizar tanto quando falar de Tomás de Aquino agora, eu vou me concentrar numa outra questão que é muito importante. Mas vale a pena dizer, aproximação do pensamento de Aristóteles de postulados religiosos monoteístas. Então, existiu uma resistência muito grande da igreja, da ortodoxia cristã, ao pensamento de Aristóteles. Muito grande. E essa resistência foi sendo enfraquecida, passo a passo as ideias de Aristóteles começaram a ser assimiladas, também percebidas como algo positivo, por causa que judeus, que eram monoteístas, e islâmicos monoteístas, já tinham feito alguma aproximação das ideias de Aristóteles do monoteísmo. O cristianismo, enquanto religião monoteísta, acabou se apropriando disso.
Deus como o uno, Deus como o primeiro motor, Deus como a origem de todas as coisas e essa sendo inclusive uma das bases para provar a existência de Deus. Ou seja, eu conheço Deus não pelo que eu vejo dele, mas pelo que eu não vejo no mundo. Então, um professor meu de teologia há muitos anos, há coisa de 20 anos, professor Jung Mossung. O professor Jung Mossung dizia: a maior prova da existência de Deus não é a sua presença, mas a sua ausência. O que ele queria dizer com isso? Ele estava se utilizando da mesma lógica do pensamento desses autores. Ele dizendo assim, olha, uma das maiores provas lógicas da existência de Deus é a carência de elementos que expliquem essa realidade existente. Nós precisamos de um primeiro motor que dê origem a todas essas coisas, porque nenhuma delas tem origem em si mesmas. Então, nós precisamos de um primeiro motor que seja a origem de todas, e esse primeiro motor é Deus. Então tem uma série de construções lógicas aí muito interessantes que vêm desses pensadores e o Tomás de Aquino se apropria. A superação também do dualismo neoplatônico na relação entre razão e fé, corpo e alma, essência e existência, universais e particular, e a singularidade. Essa maneira diferenciada, em vez de dicotomizar as coisas, não, colocar as coisas meio que em diálogo, numa dialética dos opostos, mas não como dicotomia, mas como dualidade. Isso é muito interessante, essa forma de construir o saber a partir do pensamento aristotélico. E a razão como um caminho para se conhecer e crer. E aí nós vamos tratar mais disso agora com Tomás de Aquino. Gente, vamos caminhando aqui para a conclusão dessa aula de hoje. Antes eu quero trazer algumas contribuições de Tomás de Aquino para a nossa aula. Tomás de Aquino nasceu lá no século XIII, né? E ele foi uma pessoa que não somente era um filósofo, mas ocupou funções de destaque, de muita evidência na igreja da época, porque ele se consolida como um dos maiores tradutores, intérpretes de Aristóteles para o mundo medieval. Não tem como fugirmos disso. Mas qual é o contexto de Aristóteles? Aristóteles, ele está num momento da medieval ali dos cristãos que há uma efervescência das universidades, ao surgimento das primeiras universidades e nasce um conhecimento que não está tanto sob a égide, vou colocar uma palavra um pouco assim forte, mas sobre o cabresto da teologia. Os dogmas não estavam, digamos assim, engessando ou botando freio nas perguntas, nos questionamentos filosóficos, nos questionamentos científicos da época. E surgem instituições com um pouco mais de autonomia. É claro que elas são pressionadas. Tanto que a Inquisição aparece nesse momento como uma alternativa da igreja, de modo coercitivo, fazer pressão nessas instituições, nesses pensadores, para que, olha, você pode estudar, você pode pesquisar, mas não negue os dogmas da igreja. Veja que coisa interessante, tá? E o Tomás de Aquino nasce nessa época, numa época de tensão, de conflito de ideias, uma coisa muito forte. Apesar das proibições que aconteceram dentre os cristãos, os textos de Aristóteles foram estudados. Isso é muito curioso, você pode ver isso nos nossos conteúdos e em outros livros também, que vão mostrando quando Aristóteles foi chegando perto do Ocidente cristão, eles começaram a reagir negativamente e censurar, mas não tinha como. Os textos eram tão interessantes que os cristãos iam bebendo meio que na calada, né, meio que escondidinhos, e depois eles começaram a se apropriar de Aristóteles para dizer, vejam bem, a fé cristã ela é confirmada pelo método aristotélico, pela maneira como Aristóteles enxerga a realidade. Então, na verdade, o Tomás de Aquino quis dizer que eu tenho condições de comprovar racionalmente que a melhor compreensão de Aristóteles aponta para a fé cristã. Aponta para a fé cristã. Ele torna-se beneditino e também discípulo de Abelardo Magno, que foi um dos grandes também intérpretes ali do aristotelismo. Ele se define, leia comigo isso, olha como é que Tomás de Aquino se define. A tarefa principal da minha vida é
a qual me sinto obrigado em consciência diante de Deus é que todas as minhas palavras e todos os meus sentimentos falem dele. Isso é muito rico. Tomás de Aquino não se vê como um filósofo, ele se vê como um teólogo, mas que para fazer teologia com excelência, ele se utiliza da filosofia. Para fazer uma teologia que dê conta de dialogar não somente com a membresia interna da igreja, mas dialogar com outros povos e outras crenças, demonstrando a eficácia e a veracidade da própria fé cristã, dos argumentos cristãos, nós precisamos de uma filosofia. É por isso que ele acredita que a razão, a partir da abstração, forma o conceito. É uma teoria do conhecimento. A partir do conceito, enuncia juízos sobre o real. A partir dos juízos, realiza raciocínios silogísticos, né? O silogismo. E depois ele vai concatenando os juízos e articulando razões necessárias e prováveis. A razão elabora a ciência. Veja como Tomás de Aquino ele cria uma teoria do conhecimento muito interessante e uma teoria do conhecimento que parte da necessidade do uso permanente, constante, da nossa capacidade racional cognitiva. A ciência é, portanto, uma construção do homem, mas esta construção se dá graças à capacidade que lhe foi dada pelo Criador. Esta capacidade é a luz natural da razão. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que existem determinados momentos que nós precisamos conhecer melhor. Nós precisamos sair da ignorância sobre determinados fenômenos, sobre determinadas realidades. E, para conhecer essas coisas, eu devo utilizar daquele dom que o próprio Deus me deu. E esse dom, ele já é a minha capacidade, a sua capacidade racional. Eu não preciso negar a minha capacidade racional para conhecer, somente por meio da fé ou por meio de uma iluminação, de uma revelação. Eu preciso valorizar essa capacidade que o próprio Deus nos dá para conhecer as coisas. Isso é muito interessante, eu quero fazer um pequeno parêntese aqui, quando as pessoas querem fazer preces, estão no hospital, agora, no nosso tempo presente. As pessoas estão no hospital, querem orar a Deus por alguém da sua família, e algumas orações, algumas preces, geralmente tem aquele sentimento que diz, olha Deus, usa os médicos, usa a ciência, usa, né? Mas se a ciência não der conta, faça o milagre. É muito curioso isso. Eu acho de uma postura, inclusive, de humildade e sobriedade religiosa, esse tipo de prece. Porque, em primeiro lugar, reconhece que a própria ciência já é, sim, uma luz natural que o ser humano tem. E essa luz natural é dádiva de Deus. É dádiva de Deus, por isso ela não pode ser olhada de modo preconceituoso, não devo me afastar desse conhecimento científico, racional. E isso é muito importante hoje em dia, principalmente porque no momento que nós vivemos um crescimento, uma efervescência de comportamentos fundamentalistas na sociedade atual, né, de violência a partir de dogmas religiosos, dogmas políticos, ideológicos, nós precisamos questionar isso. Nem sempre essas afirmações religiosas podem ser aceitas cegamente. Nós precisamos também usar um pouquinho dessa luz natural da razão para fazer crítica e questionar algumas doutrinas que são afirmadas e sem muita fundamentação, mas as pessoas estão bebendo e comportamentos muito fundamentalistas e violentos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Bem, aí nós temos aqui um gráfico que eu coloquei para vocês. Primeiro o ser humano sente, né? Depois ele abstrai. Os sentidos, olha a dimensão física, corpórea. O Tomás de Aquino, ele valoriza muito esse elemento, porque ele não é separado, não há, repito, dicotomia entre o corpo e a minha razão, e a minha alma. Então, o sentir, ele vem depois que eu capturo o mundo ao meu redor pelos sentidos, eu vou abstrair, e depois da abstração eu vou conceituar, depois de conceituar eu vou julgar, e a partir dos juízos estabelecem-se leis consideradas científicas. Então a ciência começa lá na percepção sensível, na percepção dos sentidos. Veja, essa teoria do conhecimento é muito interessante e deve ser valorizada porque todo o pensamento moderno vai beber em Aristóteles
nesse sentido, perdão, e vai beber em Tomás de Aquino, né, que se apropria de Aristóteles. A relação entre fé e razão, vale aqui destacar algumas questões. Primeiro, então já está claro, a fé, tanto a fé e a razão são dadas por Deus e elas constituem o próprio ser humano. O ser humano é constituído das duas coisas dadas por Deus. A fé possibilita a experiência com o Criador, enquanto que a razão possibilita a abstração e o conhecimento. E essas coisas não são dicotômicas, elas são coisas complementares. A fé é alvo e finalidade última de todo conhecimento, enquanto que a razão é um conhecimento que pode ou não aproximar de Deus. Pode ou não aproximar de Deus. Isso aqui é interessante, hein? Me parece que aqui o Tomás de Aquino reconhece que a razão humana ela não é cativa de um poder impositivo, de algo que é Deus impondo àquela razão humana se subjugar à fé. Não é isso. Ele reconhece que existe uma certa autonomia da razão humana. Ela pode ou não aproximar de Deus. Por isso a necessidade de nós não abandonarmos a fé, porque a fé ela deve ser inclusive o alvo. E vamos aprofundar isso estabelecendo essa comparação aqui entre o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino. Santo Agostinho, crer para conhecer, justamente porque há uma noção de completa depravação da natureza humana, inclusive da razão. A razão ela é cativa da ignorância do pecado. O pecado impede, e o pecado nos cega de enxergar. Enquanto que, para Tomás de Aquino, a própria razão em nós já é elemento da natureza de Deus em nós, da imagem de Deus em nós, e é graça. A própria razão é graça. Ela é graça também. Ela é um instrumento que Deus dá para que o ser humano se aproxime da fé, para que ele se aproxime de Deus. Olha que coisa interessante, gente, porque existem muitas pessoas que tiveram experiências religiosas muito fortes e eles contam, olha, antes eu não tinha uma plena percepção dessa minha experiência com o sagrado, com Deus, mas já haviam alguns questionamentos, já haviam algumas inquietações em minha alma, no meu ser, e eu perguntava, eu questionava, eu estava sempre na busca da verdade. E aí, olha que coisa rica, que coisa interessante. A busca da verdade, ou seja, por meio das inquietações racionais e do questionamento filosófico, né, dos questionamentos da razão, eu me aproximei da fé. Então, não significa que Tomás de Aquino coloca a fé abaixo da razão, né? Crer para conhecer está aqui. Santo Agostinho. E Tomás de Aquino, não, ao contrário. Não podemos dizer que a razão está acima da fé em Tomás de Aquino. Não é isso. A fé é o alvo. A fé tem primazia, mas ela dialoga, há uma parceria, há uma cumplicidade, há uma dialogicidade complementar. Complementar entre fé e razão. E por isso que nós podemos conhecer para crer. Também, a partir disso, vamos concluindo tratando teologia versus filosofia. E é muito rico. A partir dessa relação entre fé e razão, nós deduzimos que a experiência, a teologia, ela é a experiência da gratuidade da fé com o uso da razão. Então, como é que a teologia é produzida? Ela é produzida como experiência da fé. Ela é fruto da fé, mas ela é desenvolvida pela razão, uma razão instrumento, uma razão cativa daquele sentimento religioso, daquela fé. Ok? Enquanto isso, a filosofia é uma experiência do empenho da razão, ou com ou sem fé. Essa é a distinção. Também, a teologia é uma investigação que depende da experiência de fé, enquanto que a filosofia é uma investigação autônoma. A teologia é dom de Deus, a filosofia é a conquista do homem. Olha que coisa interessante, não há um preconceito em dizer que o homem tem as suas próprias conquistas. Veja, não são conquistas relativas à salvação, mas são conquistas. Ok?
são conquistas e são valorizadas, porque, querendo ou não, essas conquistas humanas, elas são reflexo da própria natureza, da imagem de Deus no ser humano e no mundo criado. Então, aquilo que nós produzimos enquanto seres humanos, indivíduos, sociedade, as tecnologias, aquilo que nós produzimos, resultado da nossa capacidade racional, é visto na teologia de Tomás de Aquino como algo positivo. Não há uma depreciação da nossa capacidade humana de produzir coisas. Entretanto, essa nossa capacidade não nos dá o elemento mérito próprio para alcançar a salvação. A salvação é sempre graça de Deus. Esta autonomia da filosofia, ela foi dada lá nos bizantinos. Vale ressaltar isso. Eu não vou adentrar na filosofia bizantina, como eu já disse para vocês, mas é interessante que lá, né, em Constantinopla, houve a criação de estruturas separadas da igreja de escolas filosóficas. É por isso que aquele renascimento lá dos bizantinos influenciou o renascimento na Europa Ocidental e o próprio surgimento das universidades. Bem, agora eu quero terminar a nossa aula com uma curiosidade. Vamos fazer aqui uma brincadeira de leitura de um texto bíblico, interpretação desse texto bíblico, utilizando essa filosofia aristotélica revelada aí, ou traduzida por Tomás de Aquino para a gente. Olha que e outros filósofos cristãos também. Olha só, em João, capítulo 1, de 1 a 3, e aí tem outros versículos juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O Verbo foi feito por intermédio... O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Interessante como a palavra verbo é repetida várias vezes aqui e ela tem um sentido peculiar, um sentido que enriquece o nosso debate. Principalmente quando pensamos no processo criador e em diálogo com a filosofia de Aristóteles, Tomás de Aquino em especial. Olha, o verbo aí, gente, nesse texto, ele poderia ser traduzido como palavra, e lá no original é logos. Logos tem a ver com aquela racionalidade, com razão. Logos é uma razão, mas uma razão presente, uma razão originária, né? Um entendimento, um intelecto agente. Poderemos utilizar esse termo mesmo. Esse intelecto agente é o verbo. É o verbo que está presente na origem de todas as coisas e que continua presente na ordenação do cosmos. O cosmos é ordenado, o universo é ordenado por essa racionalidade, por essas leis, e todas elas convergem a um ponto inicial, que é o intelecto agente. Isso é muito curioso. E ele diz então isso, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o intelecto agente, esse agir, e que lá, Justino de Roma, quero voltar um pouquinho aí, só para aguçar a nossa curiosidade aqui de interpretação. Justino de Roma, lá no século II, dizia que cada ser humano e que em cada ente criado existe uma semente do Logos, existe uma pitada desse Logos criador que ordena e que garante a ordem do cosmos e o processo criador, ele se perpetua por meio dessa presença do Logos na criação. Ok? Algo muito interessante aí para a gente. Veja como havia já uma preocupação. Desde os cristãos, desde aquele momento lá, provavelmente no ano 80, 90, alguns dizem que esse texto de João foi escrito por volta do ano 100, tá? Mas veja, desde o primeiro século da era cristã havia um desejo de tentar compreender os dogmas religiosos, a ação de Deus por meio de elementos da filosofia grega, e esse é um grande exemplo, o Evangelho de João. Tá certo? Pessoal, um grande abraço. Essas foram poucas palavras, uma chave de leitura para tentarmos compreender essa nossa unidade 3 que tem tanto conteúdo, né? Um grande abraço para vocês. Estamos juntos.